na madrugada desta terça-feira, a comunidade Pataxó da aldeia Quero Ver, localizada no território Barra Velha, no extremo sul da Bahia, foi invadida por um grupo de homens armados que, apesar de se identificarem como policiais, estavam encapuçados e sem nenhuma documentação. Membros da comunidade relataram ameaças de expulsão e atos de violência física e psicológica por parte de pistoleiros a mando de empresários locais. A situação realmente é bastante tensa e nós vamos falar neste momento com o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, ele que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Oi, Eduardo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes do Jornal Brasil Atual. Eduardo, conta pra gente exatamente como está a situação neste momento e um pouco esse histórico, né, de violência aí nessa região. Gostaria que você desse mais detalhes sobre isso, por favor. A situação no sul da Bahia ela continua tensa. Os indígenas não saíram da área que eles estão há mais de um ano e também existe a possibilidade dos pistoleiros retornarem à área. Isso porque esse conflito ele se arrasta já há alguns anos por conta da posse do território de Barra Velha, um território histórico no sul da Bahia, e que já está totalmente preparado para ser regularizado, porque não existe mais nenhum trâmite administrativo ou judicial para que ele seja regularizado. E quando o senhor Jair Bolsonaro tomou posse, em 99, esse território foi devolvido para a FUNAI para ter todo o seu curso de regularização reiniciado. Um fato que tem causado conflito permanente na região, porque os pataxós não aceitam essa negativa do governo em não regularizar aquele território e a FUNAI não dá providência nenhuma, o governo não dá providência nenhuma, sendo que o território já estava devidamente preparado para ser regularizado, com todos os trâmites já feitos, já concluídos. Portanto, os pataxó, com cerca de mais de 12 mil indígenas, né, na região, eles lutam por esse território há anos, é um território antigo e que os pataxó não entendem por que o governo tem se negado a fazer esses trâmites legais desde quando o território juridicamente e administrativamente não existe mais nenhuma pendência para a sua regularização. Agora, imagina a tensão, você deve ter conversado, né, com os indígenas, enfim, dessa aldeia. O que eles te relataram? Qual que é a tensão nesse momento, hein, Eduardo? Conta a situação agora, exatamente. Olha, eles relatam uma situação de terror, porque, de repente, apareceram homens encapuzados dizendo que eram policiais, e não eram policiais porque estavam encapuzados e já foram atirando, retirando os pertences dos índios, dos locais onde eles estavam e ameaçando mulheres, homens, crianças. Portanto, os indígenas, a única alternativa que eles tiveram foi nos acionar. É claro, acionaram também as autoridades e utilizando os meios de comunicação que eles tinham para poder fazer essa denúncia. Nós já tínhamos alertado as autoridades que, nesse período de transição, as comunidades indígenas estariam indefesas, porque haveria, se o Jair Bolsonaro viesse a perder, que haveria uma motivação para o conflito nas regiões, principalmente ali no sul da Bahia. Né? Os fazendeiros eles estão completamente descontentes por esse resultado eleitoral e eles iriam impor aos índios esse tipo de violência. E isso, infelizmente, está ocorrendo e nós estamos sem autoridade no país, porque quando o grupo que estava no poder perdeu, eles praticamente abandonaram todo tipo de providência legal que o governo deveria estar tomando, né? No caso, acionando as autoridades, acionando a polícia, para que tomasse providência. Mas, infelizmente, os índios estão nessa situação, sem nenhuma proteção e, ao mesmo tempo, sendo assediados por milícias, né, armadas que colocam o terror
na vida deles. Exato. Agora, essa região, ela é muito requisitada, não é isso? Por empresários. Quem que estaria por trás? Quais são os grupos interessados nessa área, enfim, para explorar essa região onde estão os pataxós? Bem, a região do Corumbau é uma região antiga, histórica, que os velhos sempre falam dessa região. Eles relatam essa região como sendo uma região de permanência deles, né? Só que é uma região também riquíssima em recursos naturais. É uma região de confluência do mar com o Rio Corumbau, é uma região de mangue, é uma região de mata, e nessa região existe toda uma influência de empreendimentos turísticos para ocupar essa região, com resort, com chalés, enfim, existe todo um planejamento dos empresários do turismo para ocupar essa região. Eles já chegaram a oferecer aos índios, inclusive, dinheiros para que os índios saíssem da região e eles viessem a ocupar. Os índios se negaram. E foi justamente a partir dessa negativa dos índios de sair da região que eles têm feito esse tipo de terrorismo ali para que os índios venham a sair. Mas é uma região extremamente cobiçada pelo turismo, né? É uma região muito frequentada por turistas e que tem uma riqueza natural imensa ali no sul da Bahia. Portanto, é extremamente valorizada e a indústria do turismo quer tomar conta daquela área, não respeitando quem já estava ali há séculos, não respeitando a cultura dos indígenas e não respeitando a proteção daquele ambiente. Porque o que os índios querem é proteger aquele ambiente. É uma região de mangue, né, uma região de mata, é uma região de rios naturais, enfim, é uma região que tem que ser preservada e a demarcação dessa área, né, o respeito aos direitos indígenas, vai fazer com que esse intento seja cumprido, ou seja, a proteção daquele ambiente ali naquela região sul da Bahia. Agora, falando em riqueza, enfim, natural, como você falou, do mangue, do rio, a gente tem essa grande riqueza que são os próprios pataxó, não é isso, Eduardo? Quer dizer, a própria etnia pataxó é uma riqueza a ser preservada, não é isso? Exatamente. Os pataxó, eles já estavam ali desde a chegada dos colonizadores naquela região, né? São mais de 12 mil indígenas que permanecem ali em 5 municípios da região sul da Bahia. Eles preservam minimamente o ambiente em que eles estão e, ao mesmo tempo, eles produzem o artesanato natural ali da região, que é único no Brasil, né? Tentam fazer toda uma recuperação histórica, né, da sua cultura, da sua língua. Enfim, é um povo já originário daquela área e que tem tido, né, um cuidado imenso com aquela região. Portanto, proteger os pataxó é proteger toda aquela região do sul da Bahia e proteger a nossa história, porque foi ali que o Brasil, como eles dizem, começou. O Monte Pascoal, para eles, como eles dizem, é a baliza do Brasil. E eles querem proteger aquele ambiente. Exato, e Eduardo, a gente sabe que justamente esta área foi ocupada novamente, né? Enfim, foram expulsos, mas enfim, foi ocupada novamente em 8 de janeiro do ano passado, exatamente nessa área. Aí começou de novo essa tensão. É a partir dessa ocupação? Exatamente, é uma área que ela já está dentro do relatório circunstanciado da FUNAI. Esse relatório ele foi concluído no início, né, do ano 2000, certificando que os pataxós, de fato, têm a autoridade e a autonomia para ocupar aquele território. Ou seja, o relatório circunstanciado da própria FUNAI diz que o território é tradicional dos pataxó. Só que ele vem respeitando esses trâmites legais e tem aguardado que a FUNAI e o governo federal
proceda à desocupação daquela região, para que eles possam ocupar e viver naquilo que é dele. Só que isso não tem acontecido. E em janeiro de 2021, eles ocuparam parte daquela área do Corumbau, né? E vem permanecendo lá, sendo sempre assediado pelos empresários do turismo, né? Que não querem a presença deles ali, né? E eles permanecem lá, mesmo com essas ameaças. E completando um ano que eles estão ocupando aquela região, agora no dia 27, na terça-feira, eles foram surpreendidos por esse ataque, a qual eles resistiram, estão resistindo, mas estão muito preocupados, principalmente com crianças, com mulheres, enfim, que estão naquela região e com as ameaças que eles vêm sofrendo. Nós fizemos a denúncia e estamos pedindo às autoridades para que tomem as devidas providências e os pataxó permaneçam naquela área que já foi certificada legalmente que é uma área deles. Exato. Agora a gente vai ter, né, enfim, o Ministério, né, dos Povos Indígenas, né, a Sônia Guajajara, enfim, pelo menos as notícias, né, que estão circulando, e também a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Então, essas duas mulheres, eu acho que podem fazer alguma coisa também pela comunidade indígena no Brasil, né? Qual que é a tua expectativa, hein, Eduardo? Marilu, estamos com expectativas muito boas e com esperança, né, de que venha a ser retomado todo um processo de diálogo com relação à política indigenista oficial no Brasil, né? A criação do Ministério dos Povos Indígenas é de uma importância enorme, porque vai dar visibilidade a toda essa questão indígena e vai possibilitar para que os indígenas venham a ter o respeito que eles merecem no Brasil. Portanto, achamos extremamente importante e necessário a retomada desse diálogo e a retomada de todo o processo de demarcação e de regularização dos territórios indígenas no Brasil. Fato que não ocorreu nos últimos 4 anos e os indígenas têm sido alvo de uma profunda violência no Brasil. Portanto, estamos com boas perspectivas de que esse tipo de violência, esse tipo de notícia no Brasil, ele seja eliminado, né? Que ele seja colocado no atraso, colocado no passado, e que se retome uma nova fase, né, de relacionamento, uma nova fase, né, de diálogo, uma nova fase de respeito, né, no Brasil. Portanto, estamos confiantes e estamos esperançosos de que isso venha a ocorrer no Brasil. É claro que os dias parece que não passam para que isso venha a ocorrer. Parece uma eternidade, mas torcemos para que no dia 1º as coisas se transcorram de forma tranquila e que a gente tenha uma nova esperança e novas perspectivas no Brasil. Tá certo, Eduardo. Nós estamos aqui a postos de plantão. Qualquer notícia que você tenha dessa comunidade pataxó, da aldeia Quero Ver, ali no território Barra Velha, no extremo sul da Bahia, por favor, informe a gente que estaremos aqui prontos justamente para divulgar e prestar total solidariedade. Eduardo, um feliz 2023, muito obrigada por todo esse ano, essa parceria que você sempre teve conosco. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Marilu, um forte abraço, um feliz 2023 a todos nós, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, e estamos aqui à disposição. Obrigada. A gente vai agora para um intervalo, conversamos aqui com o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.